Bem-vindos ao Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Olá, eu sou Laurinda Queiroz e este é o canal Toda a Verdade. No dia de ontem eu recebi imensas mensagens referente a este assunto do irmão Ricardo. Será que voltou para a congregação? Pois bem, não vou estar aqui a fazer-vos perder mais tempo. Vou ler uma dessas mensagens para que possais entender a razão deste título. A mensagem que eu vos vou ler, ela foi confirmada, é tudo verdade, porque eu e mais alguns anjos e que estão em água rasa me confirmaram toda esta mensagem. Toda. A mensagem é verídica. Não há nenhum ponto, nenhuma vírgula a retirar. Portanto, eu vou passar a ler essa mensagem para terem noção do que aconteceu no passado sábado, no dia 15 de março. A paz de Deus, irmã Laurinda. Tenho uma bomba para lhe contar. No último sábado, dia 15, o irmão Ricardo congregou na Água Rasa. O Salvador Cury estava atendendo o culto. Quando estávamos cantando o segundo hino, um porteiro foi até ao irmão blá blá blá, que estava sentado no banco do ministério, e o avisou que o irmão Ricardo estava escondido no fundo da igreja. Rapidamente, o blá 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 levantou e foi direto ao local em que o irmão Ricardo estava sentado, isto sem falar com o irmão Salvador Cury. Após muita insistência, o blá 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 convenceu o irmão Ricardo a sentar no banco do ministério. A irmã acredita nisto? O blá 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 obrigou o irmão Ricardo, que renunciou ao ministério, que dividiu a igreja, a sentar no banco do ministério. O pior ocorreu na hora da palavra. Aparentando muito desconfortável, o irmão Salvador Cury, tomem nota do que vão ouvir, estejam atentos. O irmão Salvador Cury ofereceu a palavra ao irmão Ricardo. Isso mesmo. O irmão Salvador Cury ofereceu a palavra para seu genro, querido, que está sentado no ministério. Isso é muito grave. O irmão Ricardo não aceitou. Não satisfeito, o blá 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 levantou na frente do Salvador Cury para pregar a palavra. Assim, ocorreu o que eu já imaginava. O irmão blá 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 pregou a palavra direcionada ao irmão Ricardo. Ele preferiu as seguintes palavras: Satanás quer te tirar dessa obra, mas eu não irei permitir. Foi muito constrangedor. O irmão Ricardo ficou o tempo todo de cabeça baixa. A sensação que tenho é que ele não gostou. O irmão Ricardo ficou tão constrangido que foi embora rapidamente após o término do culto. Parecia que ele estava apertado para ir ao banheiro. Irmã, a ousadia desse miúdo, aqui refere-se ao blá blá blá, não tem limites. Ele está fazendo o que quer na CCB, pois o Salvador Cury o defende. O culto do Parque Sevilha está acabando às 22 horas, todas as segundas-feiras. Para a irmã ter uma ideia, a vizinhança já está reclamando. O trânsito local fica prejudicado. É uma verdadeira loucura, porque ninguém toma uma atitude contra esse miúdo. Tem ensinamento que o culto não pode ultrapassar 1h30, mas os cultos do Parque Sevilha duram 2h30. A injustiça é muito grande, pois o irmão Isaac, ancião do Jardim Iara, uma igreja muito fervorosa, ficou sentado 2 anos por causa do barulho na igreja. Já o blá blá blá, que fechou a igreja do Parque Sevilha em razão do barulho, que fez a igreja tomar uma multa de 10.000 reais. Foi promovido para ancião. Isso é justo? São 2 pesos e 2 medidas. A regra é apenas para os mais fracos. O blá 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 é apadrinhado do Salvador Cury. Essa é a razão que nada acontece com ele. A Irmandade da Água Rasa pede socorro.
peço encarecidamente que mantenha o sigilo do meu nome, pois sou da Água Rasa. Claro que nunca irei falar os nomes de quem fala comigo em privado, de quem desabafa e sente injustiçado perante todas estas situações que ocorrem e que é de ficar de boca aberta, não é verdade? E eu vou colocar aqui algumas perguntas, vou reler algumas partes e vou colocar umas perguntas, quer ao irmão Ricardo, a quem de direito que é responsável por esta mesma instituição e mais algumas pessoas, porque tudo isto é de bradar aos céus, são situações anómalas, que não é comum e que convém que sejam questionados. Por muito que eu queira entender e até compreender certas e determinadas atitudes, certas e determinadas situações, nem sempre é possível conseguir atingir as razões que levam a determinadas atitudes. E eu coloco-me no lugar da Irmandade, no lugar daqueles que assistem a situações como estas que foram aqui relatadas, principalmente do irmão Ricardo. Eu não posso deixar de colocar as questões e vou começar pelo irmão Ricardo, porque é o seguinte, irmão Ricardo, a verdade é que o irmão tirou uma foto com um pastor da presbiteriana que até pediu que fizessem um Reels, isto é, um pequeno vídeo, a dizer que o irmão agora iria, o irmão e a sua família, a sua esposa e os seus filhos, iriam fazer parte da presbiteriana. Que o irmão iria voltar aonde já também pertenceu. Irmão, tudo certo. Agora me diga, qual é a sua estratégia? Sinceramente, é trazer mais polémica? É querer colocar os holofotes no seu livro para que venda ainda mais? Porque a verdade é uma. A própria editora já não vendia assim, desta forma, como está a vender agora o seu livro. Está a ser o livro mais vendido dessa editora. A verdade é que o irmão está a causar problemas. Problemas que são estes constrangimentos que o irmão causa até à própria Irmandade. O irmão já viu em que situação é que colocou o seu sogro, o irmão Salvador Cury? Uma situação delicada, que ele também tem que responder pelas suas atitudes, sem dúvida alguma. Mas já viu até mesmo a sua sogra, com certeza chora, lamenta que isto tenha acontecido. Há estas divergências no meio da Irmandade, há quem apoia, há quem não apoia. Por que razão é que o irmão foi congregar a Água Rasa? Ou porque está a congregar novamente na congregação? Com isto eu não quero dizer que o irmão não tenha direito a congregar. Tem. Mas se tomou uma opção, tomou uma atitude de se querer afastar, de querer ir para outra denominação, qual é o objetivo de voltar a frequentar? O irmão sabia perfeitamente que ia causar este burburinho. O irmão preferiu pertencer a outra denominação. E quem pertence à congregação se sente magoado e não quer, com certeza, que seja visitado ou que tenha a sua visita nestas igrejas, e principalmente em Água Rasa. O irmão compreende o que está a gerar à volta com essas atitudes infantis da sua parte, levianas, que não pensa nos outros, apenas está a pensar em si. Será que isto é uma estratégia de marketing? Desculpe, é uma má estratégia. É uma má... E vai contra a doutrina de Jesus Cristo. Jesus Cristo não se agrada destas atitudes. Por que razão é que foi congregar a Água Rasa? Diga-nos, esclareça-nos, se for possível, porque isto é incompreensível. Eu não consigo compreender. Tento chegar de uma forma ou de outra a um pensamento, a uma opinião, mas não consigo. É incompreensível. Perante a sua opção religiosa que agora tomou, por que razão voltar
parece quase como uma afronta. A Irmandade pode interpretar como uma afronta. Peço a vossa paciência, porque vou reler a mensagem que já foi lida, para que possam entender as perguntas, qual é o fundamento das perguntas que vão ser feitas. Então, vamos continuar com a leitura desta mensagem, em que diz assim: o Salvador Curi estava atendendo o culto. Quando estávamos cantando o segundo hino, um porteiro foi até ao blá blá blá, que estava sentado no banco do ministério, e o avisou que o irmão Ricardo estava escondido no fundo da igreja. Rapidamente, o blá 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 se levantou e foi direto ao local em que o irmão Ricardo estava sentado. Isso sem falar com o irmão Salvador Curi. Após muita insistência, o blá 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 convenceu o irmão Ricardo a sentar no banco do ministério. A irmã acredita nisso? O blá 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 obrigou o irmão do livro, que renunciou ao ministério, que dividiu a igreja, a sentar no banco do ministério. E aqui vou continuar com as perguntas. Eu quero fazer a seguinte pergunta. Primeiro, o irmão Ricardo não foi destituído? Ou vocês se arrependeram da destituição? Ou ele vai ser ancião somente quando ele for à água rasa? O ministério dos mais antigos estão a saber disto, do que foi feito no passado sábado? Irmão Salvador Curi, porque é que o seu filho espiritual, blá blá blá, foi buscar o irmão Ricardo como ele ainda fosse do ministério da congregação? Por acaso o blá 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 pediu para o irmão que fosse fazer isso? Ou isso foi combinado antes do culto? Quem deu essa confiança para esse menino blá blá blá? Para ele ter esta descaradeza, ter tido uma atitude destas? Quem é que lhe deu essa confiança? Irmão Salvador Curi, esse blá 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 ainda vai comprometer o irmão e o vai fazer perder a sua posição no ministério. Olhe para aquilo que eu lhe digo. Olhe para aquilo que a portuguesa está-lhe a dizer. Nós sabemos que o professor Pardal, o mineiro, que é o aliado do blá blá blá. Pois é. Será que ele não está a atrair o irmão, fazendo tudo isto, deixando o irmão Salvador Curi em má situação? Porque a verdade é uma, toda a Irmandade ficou escandalizada, porque eu recebi várias mensagens, e mensagens de Irmandade da Água Rasa, e de quem esteve lá no culto a assistir. Vamos lá continuar. O pior ocorreu na hora da palavra. Aparentando muito desconfortável, o irmão Salvador Curi ofereceu a palavra ao irmão Ricardo. Isso mesmo. O irmão Salvador Curi ofereceu a palavra para seu genro querido que está sentado no ministério. Isso é muito grave. O irmão Ricardo não aceitou. Irmão Salvador Curi, o irmão está a dormir. Está adormecido. Porque, desculpe, isto é tudo muito estranho. Uma pessoa com a sua posição ter uma atitude destas. Isto não é normal, não. E olha a situação que este seu filho espiritual, este miúdo mentiroso compulsivo, o que ele formou à sua volta, para que o irmão oferecesse a palavra para o seu genro destituído. O irmão já viu a estratégia que ele fez? Ainda não percebeu isso? Não. Agora eu quero deixar aqui uma mensagem aos irmãos que foram destituídos, ou até mesmo que entregaram o seu ministério, que congreguem, sentem-se lá à frente, no banco, e que seja convidado a darem a palavra. Porque tendes o mesmo direito que este irmão Ricardo.
A verdade é essa. Porque não pode haver dois pesos e duas medidas. Porque se começa a ter estas normas novas, têm que ser utilizadas para todos aqueles que já também aconteceu o mesmo. Foram destituídos ou renunciaram ao seu ministério. Porque o irmão Ricardo foi destituído. E ele próprio, para reforçar a ideia, ele se destituiu também da própria instituição. Tudo isto é muito complexo e é estranho. É a realidade. E muitos estão espantados com isto que aconteceu no passado sábado. Irmão Salvador Cury, vai-me desculpar, mas o senhor está hipnotizado por este filho espiritual. E o cargo que o senhor tem, a responsabilidade que tem, e se deixar-se levar pelas falinhas deste miúdo, blá blá blá, deste mentiroso compulsivo, deste inventor de testemunhos, deste profeta de Baal, porque também é um profeta de Baal, porque é cada profecia que sai da boca dele, quando expõe a pregação do púlpito, que ele é um profeta de Baal. E é de lamentar que o irmão ainda não se tenha apercebido da estratégia também deste blá blá blá. O irmão sabe perfeitamente que o blá 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 foi testemunha de casamento da sua filha e do irmão Ricardo. E isto que eu vou agora aqui referir, ele é verídico, a pessoa em causa é de idoneidade o assunto que trouxe até mim, e lhe posso dizer que não é 100% verídico, não, é 200%. E a verdade disto que eu vou aqui dizer é que, sendo blá 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 testemunha do casamento do irmão Ricardo, nesta situação do livro devocional, este blá 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 virou costas a este casal, ao irmão Ricardo e à sua esposa e à restante família. E isto tudo porque recomendação do professor Pardal de Viçosa. Sim, porque ele é o protegido do professor Pardal de Viçosa. Não é do irmão Salvador Cury. Mas aí vamos lá. Agora, será que este blá 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 está a sabotar o próprio pai espiritual, que neste caso é o irmão Salvador Cury? É capaz de tudo. É capaz de tudo. É muito, muito estranho. Irmão Salvador Cury, é hora de despertar. É hora de despertar, de ver quem está ao seu lado. Qual é o espírito que está ao seu lado? O irmão medita, analise e pense se foi correta a sua atitude. Não satisfeito, o blá 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 se levantou na frente do Salvador Cury para pregar a palavra. Assim ocorreu o que eu já imaginava. O irmão blá 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 pregou a palavra direcionada ao irmão do livro, do irmão Ricardo. Ele proferiu as seguintes palavras: Satanás quer te tirar dessa obra, mas eu não irei permitir. Irmão Salvador, se o seu próprio genro disse que não quer mais ser ancião, que sentido faz esse blá 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 blá, desculpem lá, pregar uma coisa dessa? Isso é para haver mais críticas? Diga-me, quem é que ensinou o blá 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 a fazer isso? Os cultos de segunda-feira são dessa forma, são os cultos de profecias. O irmão acha que isso está correto? Acha? Foi muito constrangedor. O irmão Ricardo ficou o tempo todo de cabeça baixa. A sensação que tenho é que ele não gostou. Para que é que foi? E para que é que foi lá para a frente? Ficar ainda lá atrás, ainda vá que não vá, mas por que é que foi lá para a frente? Não ia, não é? O irmão Ricardo ficou tão constrangido que foi embora rapidamente após o término do culto. Parecia que ele estava apertado para ir ao banheiro. É caso para eu perguntar agora isto assim ao irmão Ricardo. Após fazerem a polémica, será que o irmão Ricardo tinha alguma reunião com a gráfica para aumentar a reprodução do livro?
para ele sair assim tão rápido? Será que ele tinha? Visto que a própria gráfica está a ter muito sucesso na venda do livro, também ao marketing que estão a fazer aqui na internet, obrigatoriamente tem que ser o livro do ano, não é? Para aquela gráfica, não é? Irmã, a ousadia desse miúdo não tem limites. Ele está fazendo o que quer na CCB, pois o Salvador Cury o defende. Bem, aqui eu quero dizer o seguinte, que perdoa-me, irmão, mas não é o irmão Salvador Cury que defende o blá blá blá. Quem o defende é o professor Pardal de Viçosa, sim. No assunto do blá blá blá, que aqui há uns meses atrás aconteceu, temos provas, tenho aqui provas, de que o irmão Salvador Cury não pôde fazer nada, por causa do professor Pardal, que bloqueia os comandos do irmão Salvador. A verdade é essa. Ele é protegido. O blá 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 é protegido pelo professor Pardal de Viçosa. A verdade é essa. Não é o irmão Salvador Cury. O culto do Parque Sevilha está acabando às 22 horas, todas as segundas-feiras. É uma reunião de profetas. Vêm os amigos dele de fora de São Paulo para assistir o tal culto profético. Isto agora desde que há os pedidos de mensagem nos grupos para irem assistir aos cultos do blá blá blá, é assim. Mas irmão Salvador Cury, já que os cultos de segunda-feira têm mais assistência do que os cultos de Água Rasa, por causa dos sermões proféticos do seu filho espiritual, blá blá blá, porque é que o irmão não começa também a ter a mesma tática? Começar a ter pregações proféticas, já que o irmão tem conhecimento que o seu filho espiritual, blá blá blá, é desta forma que enche, ou pelo menos consegue angariar pessoas para ir assistir os cultos. Se calhar o irmão deveria fazer o mesmo. Tem conhecimento, não faz nada, permite. Também deveria, se calhar, utilizar a mesma estratégia. Fazer pregações proféticas, não é? Por que não? Tem ensinamento que o culto não pode ultrapassar 1h30, mas os cultos do Parque Sevilha duram 2h30. 2h30. A vizinhança já está reclamando. O trânsito local fica prejudicado. É uma verdadeira loucura, porque ninguém toma uma atitude contra esse miúdo. Pronto. A verdade é que o irmão Salvador, irmão, sabe que há ensinamento de que o culto deve se restringir àquela 1h30. E se por acaso houver, uma vez por outra, alguma situação que ultrapasse esse tempo, é de se tolerar. Agora, ser uma coisa constante, todas as segundas-feiras, a vizinhança estar já escandalizada e farta. E segundo, até que já chegou ao meu conhecimento, que até já chamou a própria polícia. Que testemunho, meu Deus! Que mau testemunho! Que mau testemunho! Irmão Salvador, por que razão é que o protegido do professor Pardal, Viçosa, ele pode fazer cultos de 2h30? Diga-me. Porque, olha, se isto começa a pegar moda, vai ser muito mau. Vai ser muito mau. Acredite. Vai ser muitas pessoas a irem às farmácias comprar pomada para as hemorroides. Mas diga-me, por favor. E já agora, quem é que está a comandar Água Rasa? Quem é que está à frente? Quem é que está com a responsabilidade da Água Rasa? É o irmão? Ou será o professor Pardal Viçosa, tendo o seu protegido lá para vigiar tudo o que é feito lá em Água Rasa? Quem é que está? Diga-nos, por favor, porque isto é tudo muito suspeito. E por que razão o professor Pardal Viçosa não faz comum em Água Rasa? Assim, já que quer controlar o irmão Salvador Cury à distância pelo blá blá blá, sim, estava lá presente, via com os seus próprios olhos, porque olhe que o seu protegido blá 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 é um mentiroso compulsivo. Ou começa a haver mais testemunhas para comprovar aquilo que ele vai transmitir, porque ele é daqueles que quem conta um conto
aumenta sempre um ponto. Ele não aumenta um ponto. Ele aumenta muitos pontos. Agora, se calhar convinha fazer comunhão em água rasa. Porque assim o senhor controla mais de perto. Aceita a minha sugestão? Eu tenho aqui uma foto de domingo e vou-vos colocar aqui para vocês verem. Como é que ela está? Estais a ver? Estais a observar? Ela foi colocada no Instagram. Foi no domingo. Como é que ela está? Não estou a inventar. Não. Então digam, por favor. Os irmãos me digam. Ou o irmão Salvador Curi me diga, por favor. Porque somente nos cultos da igreja, que não existe igreja, que é a igreja do Parque Servilha, é uma igreja que nunca teve prédio, mas tem ancião, tem encarregado de orquestra, que briga constantemente com o blá blá blá, a não ser que ele já removeu o encarregado e colocou o outro, um amigo dele, no lugar desse encarregado. Não é? Por que razão é que vocês não levantam um ministério, já que há ancião, não há igreja, há ancião? Por que razão é que não há cooperador de jovens, não há cooperador de adultos, não há a obra da piedade? Espera aí, a obra da piedade é a esposa do blá blá blá, que é da obra da piedade. Mas digam-me, tudo isto é muito estranho. Em que uns cultos enche, porque é falsas profecias. Aliás, não é falsas profecias. Tem lá um profeta de Baal, que é o blá blá blá. Ir ao domingo é esta situação, esta calamidade. Vocês viram pela foto? Não é invenção minha. É? A injustiça é muito grande, pois o irmão Isaac, ancião do Jardim Yara, uma igreja muito fervorosa, ficou sentado 2 anos por causa do barulho na igreja. Já o blá blá blá, que fechou a igreja do Parque Sevilha em razão do barulho, que fez a residência onde era uma salinha tomar uma multa de 10.000 reais, foi promovido para ancião. Isso é justo? São 2 pesos e 2 medidas. A regra é apenas para os mais fracos. Irmão, tenho de dizer que não é justo, é injusto. Tenho conhecimento disso porque um irmão diácono me falou, fez referência a esse assunto já há algum tempo atrás. Mas, infelizmente, o irmão Isaac, infelizmente ou felizmente, não é? O irmão Isaac não tem um guardião no braço, não tem quem o proteja, não tem. É essa a diferença. Tudo tens, tudo vales, nada tens, nada vales. O blá 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 é apadrinhado pelo Salvador Curi. Essa é a razão que nada acontece com ele. Bem, perante isto eu quero dizer, não, irmão, não é isso, não é verdade. Porque nem foi o irmão Salvador Curi, nem o Redondo, que gosta das redondas, que apresentou o blá 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 para o ministério. Ele foi indicado pelo professor Pardal de Viçosa. É o protegido dele, entende? Tanto é que o irmão Salvador Curi não tem voto na matéria em relação a este blá blá blá. Por isso é que está conforme está. E para terminar diz o seguinte: a Irmandade da Água Rasa pede socorro. Peço encarecidamente que mantenham o sigilo do meu nome, pois sou da Água Rasa. E mais uma vez aqui quero vos transmitir de que, seja quem for, nunca irei divulgar o nome das pessoas que passam estas informações, que desabafam e que lamentam que tudo isto esteja a acontecer. E é caso então para nós colocarmos esta questão ao irmão Ricardo. Irmão, o irmão está arrependido de ter saído da congregação? É por isso que está a fazer ou a visitar Água Rasa? Ou só vai estar em Água Rasa, onde lhe dão a liberdade de se sentar à frente e até lhe perguntam se tem a palavra? Ficam aqui estas questões. E, irmão Salvador Curi, acorde antes que seja tarde. É só isso que eu digo. Deixo-vos por aqui, que Deus vos abençoe e até breve, se Deus quiser. Obrigado por assistir a mais um vídeo de Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Dê o seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho.